Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para aquele momento nosso de estudo, de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso nós agradecemos a Deus e precisamos constantemente agradecer a este Pai de infinita bondade, infinito amor, infinita misericórdia e também infinita bondade, em especial pela dádiva da vida. É preciso que agradeçamos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, o Cristo nos deixou na forma de exemplo, aquilo que nós encontramos em suas biografias oficiais, as 4 biografias que nós conhecemos como evangelhos. E agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que esses abnegados companheiros constantemente nos ofertam ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer constantemente a vocês que de forma perseverante estão aqui conosco sempre nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Então sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos que nos foram reservados para estudarmos, para refletirmos, para aprendermos um tanto mais o Evangelho de Jesus e que possamos, na sequência, nos esforçarmos também para colocarmos em prática, porque de pouco vai adiantar nós aprendermos, internalizarmos, intelectualmente falando, estes ensinamentos e não colocarmos em prática. É preciso sim que nos esforcemos, conforme Jesus nos fala, fazei esforços. Então é preciso que façamos constantemente esforços para colocarmos em prática estes ensinamentos. Conforme nos fala a nossa companheira Carlúcia, cheguei sorrindo para a vida, mesmo nas adversidades. Então que possamos sim constantemente sorrirmos para a vida, mesmo nas adversidades, porque essas adversidades, conforme já estudamos em vários momentos, são professoras na nossa vida. Então precisamos encarar e enxergar nestas adversidades, nesses que nós classificamos como problemas para a nossa vida, como momento de aprendizado, momento de fixarmos de uma forma melhor o aprendizado na nossa vida, fixar de uma forma mais profunda, aqui sim daquela forma indelével, ou seja, que não conseguimos ou não conseguiremos depois apagar isso na nossa memória. Então é preciso que façamos esforços e enxergando nestes momentos de adversidades oportunidades para o nosso aprendizado. Porque sem sombra de dúvida que Deus sempre nos oferta, Deus sempre nos concede o melhor. Às vezes nós questionamos, reclamamos, até duvidamos da bondade de Deus, mas Deus, por piores que sejam as situações na nossa vida, que nós enxergamos assim como sendo problemas na nossa vida, Deus nos oferta como oportunidade para aprendermos. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Busca e Acharás. E hoje trouxemos nessa sequência cronológica dos capítulos deste livro, esse belíssimo livro de reflexões com mensagens curtas, mas profundos ensinamentos. Então hoje faremos as nossas reflexões com base no capítulo 19, que tem como título Depois Entenderás. E este capítulo 19 é de autoria do Espírito Emmanuel.
Então o título deste capítulo parece assim aquelas palavras de mãe, principalmente, mas também de pai, mas em especial palavras de mães aos seus filhos quando não entendem as coisas da vida. E aí, via de regra, as mães e nós também, pais, falamos aos nossos filhos: tá, um dia você vai entender. Principalmente naqueles momentos em que eles não aceitam os ensinamentos, os puxões de orelhas. Então, devido a, às vezes, algum comportamento equivocado por parte dos nossos filhos, e aí, via de regra, nós falamos para eles, tá, um dia você vai entender, um dia quando você for pai, quando você for mãe, você vai entender o que eu estou falando hoje. E via de regra é isto que acontece. Então hoje, quando nos colocamos e como estamos nesta posição de pais, ou seja, de pai e de mãe, aí nós olhamos para trás e falamos, realmente o meu pai, a minha mãe, quando falava isto, falava aquilo, realmente eles tinham razão. Agora eu entendo. Então Emmanuel traz esses ensinamentos mais ou menos nesse sentido, não colocando no sentido de família, mas no sentido amplo da vida. E ele nos traz aqui exatamente sobre a paciência. Então ele nos fala que um dia nós entenderemos e praticaremos nos nossos atos, nas menores atitudes do dia a dia, de forma paciente. E aí ele começa dizendo o seguinte: paciência na vida é a força que te aguarda. Então aqui, ou melhor, a força que te guarda. Então aqui ele nos diz que paciência na vida é exatamente a força que guarda cada um de nós. Porque via de regra, quando nós agimos de forma impaciente, nós não estamos guardados conforme ele nos fala aqui, não estamos protegidos da forma que ele nos fala aqui. Então, quando nós agimos ou quando passarmos a agir de forma tranquila, de forma paciente, sem injúria, sem violência nos nossos atos, nos menores atos, nas menores atitudes do nosso dia a dia, sem sombra de dúvida que estaremos, conforme Emmanuel usa aqui o termo, estaremos guardados, estaremos protegidos contra nós mesmos, contra as nossas atitudes equivocadas, contra as nossas atitudes, conforme se diz no linguajar popular, as nossas atitudes destrambelhadas. E aí, como ele falou aqui sobre paciência, e voltamos. Então abriremos aqui um parêntese nas palavras de Emmanuel para buscarmos estas informações, ampliando um tanto mais as nossas reflexões em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. No capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E no início do capítulo 9, nós temos aqui exatamente palavras de Jesus, proferidas lá no Sermão do Monte. Então, são esclarecimentos de Jesus que ele nos deixou lá no Sermão do Monte, anotação de Mateus, começando aqui no capítulo 5, no versículo 5, onde Jesus nos disse: bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Então aqui ele nos fala que para possuir verdadeiramente a terra transformada, é preciso que nós alcancemos esta condição de brandura. E aí Jesus acrescenta: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então é preciso também que trabalhemos no nosso interior esta condição de pacífico. E aí ele diz ainda, Jesus nos diz: sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Aqui são as palavras de Moisés, de antigamente. E aí Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá
merecerá ser condenado no juízo. Então aqui Jesus nos fala desta forma, exatamente nos chamando a atenção sobre a paciência. E aí no item seguinte, que é no item 4 do capítulo 9, os espíritos amigos, juntamente com Kardec, deixaram para nós os seguintes esclarecimentos acerca dessas palavras de Jesus. Então eles disseram o seguinte: por estas máximas, ou seja, por estes ensinamentos de Jesus, Jesus nos deixou desta forma que a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência como uma lei. Então aqui os espíritos amigos nos falam sobre a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência na forma de uma lei. Então foi Jesus quem nos ensinou isto lá no Sermão do Monte, e aí nos dizem ainda os espíritos amigos, que por estas palavras Jesus estaria condenando ou reprovando, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que nas palavras de Jesus no Sermão do Monte, onde ele fala sobre aquela necessidade de alcançarmos aquela condição de brandura e de pacíficos, Jesus estaria ao mesmo tempo reprovando o nosso comportamento na condição de violência, de cólera e até mesmo aqueles palavreados que em muitas situações nós usamos quando estamos conversando com alguém. Aí ele diz aqui de expressões de forma descortês, expressão de forma descortês ou palavras que sejam naquela condição de baixo calão. Então, sem sombra de dúvida que não é um comportamento correto quando nós nos dirigimos a um companheiro de jornada, conforme ele nos fala aqui, a um nosso semelhante de forma descortês. Então aqui fechamos este parêntese por enquanto, porque mais adiante voltaremos a este capítulo 9 com outros ensinamentos dos espíritos amigos. Então voltamos aqui às palavras de Emmanuel, onde ele nos diz o seguinte na sequência: ninguém serve ou se educa sem saber suportar. Então aqui ele nos chama a atenção que para verdadeiramente nós servirmos e nos educarmos, é preciso que aprendamos a suportar. Conforme a nossa companheira de jornada, a Carlúcia, falou agora há pouco na sua postagem, suportar as adversidades da vida. Então é preciso que aprendamos verdadeiramente suportar para que cheguemos a esta condição de verdadeiros servidores e também de verdadeiros educados. E aí Emmanuel nos diz na sequência o seguinte, que a dor que te acompanha é o buril que te apura. Então aqui ele nos fala que a dor que nos acompanha ou a dor que nos visita na nossa trajetória, na nossa vida, é exatamente aquela lixa ou aquele buril que é utilizado para o nosso burilamento, a nossa depuração, a nossa decantação, para nos tornarmos espíritos puros. Então, sem sombra de dúvida, que nós ainda não estamos preparados, nós ainda, a maioria absoluta, não está preparada para aceitar esses momentos de dores e dificuldades na nossa vida. Mas sem sombra de dúvida que Emmanuel está correto quando ele nos afirma que a dor que te acompanha é o buril que te apura. Então nós precisamos aprender a nos comportar como Chico Xavier deixou como orientação para nós, em fazermos o questionamento correto quando a dor nos visitar, ao invés de perguntarmos por que comigo,
nós perguntarmos corretamente o que esta dor quer ensinar-me, ou o que esta dor precisa ainda ensinar-me, o que eu ainda não aprendi, em que ponto eu ainda não me burilei e que esta dor me visitou nesta condição de buril para a minha vida, ou seja, fazer o burilamento, o aperfeiçoamento, a depuração naquele campo em que ainda não consegui realizar a transformação necessária. E já que Emmanuel falou aqui sobre a dor, voltaremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 9, que neste caso no item 7. No item 7 fala exatamente sobre a paciência. Então o item 7 tem como subtítulo a paciência. E prestemos atenção, os termos que os espíritos amigos utilizam, e eles começam falando exatamente sobre a dor. E aí a maioria de nós, quando observamos, quando lemos uma frase desta, aí nós podemos até dizer, e boa parte de nós ainda falamos, ou pelo menos internalizamos este questionamento, ou esta não aceitação, ou não entender estes ensinamentos sobre sermos os escolhidos de Deus. Porque os espíritos amigos nos dizem, iniciando as reflexões deste item 7 do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a paciência, eles nos dizem que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aí a maioria de nós, na ignorância onde nós nos encontramos ainda, neste campo de ignorância, fala, eu não quero ser eleito de Deus, porque eu não quero receber como presente de Deus a dor. Porque os espíritos amigos nos dizem que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, se olharmos simplesmente para a dor como sendo algo ruim para a nossa vida, simplesmente não iremos querer de forma alguma, em momento algum, ser um eleito de Deus. Mas nós precisamos, conforme Emmanuel nos ensina aqui, nós precisamos enxergar esta dor, conforme os espíritos amigos nos dizem aqui, como sendo uma bênção de Deus aos seus eleitos, naquela condição de oportunidade para o burilamento, a oportunidade para a reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida, oportunidade de aprendizado, a dor naquela condição de educadora para a nossa vida. E aí os espíritos amigos dizem na sequência: não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então aqui eles nos dizem que ao invés de reclamarmos, ao invés de maldizermos a dor, ou maldizermos até mesmo sobre Deus, que agradeçamos, que possamos bendizer a Deus pela oportunidade do burilamento. E aí eles dizem ainda na sequência: sede pacientes. Então aqui eles nos chamam a atenção de uma forma bem clara sobre a necessidade da paciência. Sede pacientes, porque a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E a caridade que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos colocarem à prova a paciência. Então aqui nos dizem que aqueles que são colocados na nossa vida, companheiros de jornada, que nos trazem dor e sofrimento, na verdade são instrumentos que Deus utiliza para o nosso crescimento. E aí eles dizem ainda que a vida é difícil, bem sei,
compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. E aí dizem na sequência que o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então que possamos constantemente, conforme Emmanuel nos orienta, para a frente e para o alto, olharmos para o alto e agradecermos a Deus, ao invés de baixarmos a nossa fronte e maldizermos. Então fechamos aqui este parêntese mais uma vez no capítulo 9, no item 7, para voltarmos às palavras de Emmanuel no capítulo 9, ou melhor, no capítulo 19 de Busca e Acharás, para encerrarmos as nossas reflexões para este momento. Então Emmanuel nos diz que o amor de sacrifício é o degrau que te eleva. Então aqui ele nos fala que o amor de sacrifício, ou seja, aquele amor realmente de forma difícil para a nossa vida, é o degrau que precisamos para a nossa elevação. E ainda diz que Deus age em toda parte, construindo o melhor. Então aqui Emmanuel nos informa que Deus age em toda parte e sempre construindo, sempre oferecendo para a nossa vida, para a nossa construção também, o melhor, aquilo que nós precisamos. E aí ele encerra dizendo: serve com paciência, depois entenderás. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção, depois que ele nos dá essas orientações, ele pede e nos orienta que precisamos aprender a servir com paciência. Depois, lá na frente, principalmente quando avançarmos bastante no mundo espiritual em especial, nós entenderemos por que é preciso agir constantemente com paciência. Porque a impaciência, conforme nós observamos aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras de Jesus, sobre a necessidade de brandura, a necessidade de ser brando, de ser pacífico, tudo isso só traz benefício para a nossa vida, ao passo que a impaciência vai nos prejudicar constantemente. Não se tem notícia, nunca tivemos uma notícia que a impaciência tenha ajudado alguém. Mas com certeza a paciência sempre ajudou e sempre ajudará. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os companheiros, companheiras, irmãos e irmãs de jornada que nos acompanharam nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, para mais este momento de estudos, de reflexões para a vida. Gratidão imensa, que o Senhor Jesus possa nos envolver e nos amparar sempre, que possamos, pela nossa parte ou da nossa parte, fazermos constantemente esforços para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos.